Por que Juventude Soberana? Porque decidimos confiar a nossa vida e entregar o nosso coração nas mãos de um Deus que é soberano. Exaltando ao nosso grande Deus por meio de nossas vidas. Construindo uma igreja de propósito, apresentando o Evangelho de maneira relevante. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no Campal Jovem UFCB. Olá, eu sou Leandro Quadro, sou Juventude Soberana. É isso daí, vocês estão de parabéns. Quebraram um tabu, uma barreira e um paradigma imenso. Bom dia, pessoal! E aí, fica um recado pra todos! Juventude Soberana, né? Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Se eu fosse o Paulo Henrique Amorim, agora eu diria: olá, tudo bem? Mas não sou, meu nome é Marcílio Egídio, eu estou feliz, muito feliz com vocês aqui. E hoje é um sábado especial, você já percebeu, você que vem acompanhando a programação semanal da Juventude Soberana, você sabe que a gente começa sempre às 9 da manhã com o estudo da lição da Escola Sabatina, mas hoje tivemos uma atividade diferente. A galera hoje está no banco de sangue aí em Guarulhos. Eu digo aí em Guarulhos porque estou um pouco distante, estou aqui na zona sul de São Paulo, mas eles saíram cedo da igreja, de casa, e estão fazendo uma doação de sangue. Tem uma galera boa lá, e você vai ver imagens que foram gravadas agora de manhã, algumas fotos inclusive que foram tiradas do que está sendo feito por essa galera do bem aí da Juventude Soberana. Dá uma olhada e acompanha com a gente. Bom dia a todos os nossos amigos internautas. A doação de sangue, ela representa a vida. A doação de sangue é sinônimo da vida que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário, e o sangue é um elemento que permite que a pessoa continue tendo vida. É uma ação humanitária, é uma ação de solidariedade, é uma ação de amor ao próximo, porque esse sangue vai ser usado em um paciente que a gente nem conhece. Mas eu tenho certeza que na eternidade um dia vai ser revelado todos esses atos de amor. Então é um ato de solidariedade e de amor. Bom dia a todos os nossos amigos internautas. A doação de sangue, ela representa a vida. A doação de sangue é sinônimo da vida que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário, e o sangue é um elemento que permite que a pessoa continue tendo vida. É uma ação humanitária, é uma ação de solidariedade, é uma ação de amor ao próximo, porque esse sangue vai ser usado em um paciente que a gente nem conhece. Mas eu tenho certeza que na eternidade um dia vai ser revelado todos esses atos de amor. Então é um ato de solidariedade e de amor.
E aí, só para entrar no clima do pessoal que está lá doando sangue, eu botei uma máscara aqui também. Mas essa é muito pequena, não dá nem para cumprir com o propósito dela. Mas estamos felizes de estar aqui com vocês. Espera aí, deixa eu só tirar minha... Aí, agora vai. Muito bem. Hoje eu queria convidá-lo a fazer comigo uma leitura do texto bíblico aqui. Vamos fazer uma reflexão de uma parte da história do povo de Israel, do povo da família de Abraão, lá antes mesmo de Israel ser nomeado Israel, né? No início de toda essa história. Eu queria convidá-lo a abrir então a sua Bíblia no capítulo 23 de Gênesis. Se você tiver com a sua Bíblia aí, com o aplicativo nela de maneira digital, por favor, nos acompanhe aí na leitura que faremos. Gênesis 23. Só enquanto todos encontram, fazendo uma lembrança do contexto histórico que nós estamos vivendo aqui, este patriarca com sua família, né, com sua esposa, e nesse momento aqui ele já tem os filhos, já aconteceu uma porção de coisas, ele foi convidado a sair de sua terra natal porque Deus tinha um plano para ele, oferecendo a possibilidade de viver numa outra terra, um lugar onde a sua família se tornaria uma grande nação. Entre o anúncio e esse momento que nós vamos relembrar aqui, há uma porção de coisas que acontecem, né? Ele insiste com Deus em saber quando é que essa promessa vai se cumprir. A esposa dá uma ideia errada lá e ele tem um filho com a escrava. As mulheres não se entendem, a escrava foge de casa e pensa talvez até em dar fim à sua vida no deserto ou esperar pela morte no deserto. Um anjo vai e pede para que Agar volte, o filho dela cresce, Isaac nasce, aí há uma outra confusão, Abraão tem que mandar Agar embora. E por que eu estou dizendo tudo isso? Só para te lembrar que a família desse patriarca era uma família como a minha e a sua, não tinha absolutamente nada de perfeita. Aliás, eles tinham as lutas deles, como nós temos as nossas, e se Deus chamou Abraão para uma missão especial e fez dele um povo especial, então não podemos nos esquivar da possibilidade de que Deus pode também fazer da nossa família uma família especial, e é por isso que a gente vai falar de novo da família de Abraão aqui, para que tenhamos consciência de que a família é uma estrutura, uma instituição divina proposta por Deus com objetivos específicos, e entre essas especificações está a ideia de que devemos, através da nossa família, testemunhar da misericórdia de Deus, da graça de Deus, e a nossa família deve manifestar a glória de Deus, mesmo diante das nossas imperfeições. A sua família não é perfeita? Pois bem, a minha também não é, e isso me faz pensar que eu estou bem qualificado diante de Deus para ser usado por Ele, porque pessoas difíceis, pessoas imperfeitas são a especialidade de Deus. Ele pode tornar as impossibilidades em milagres, e a sua família pode ser o veículo que Deus encontrou para promover muitos milagres na vida das pessoas que cercam a sua casa, das pessoas que convivem com você na sua comunidade cristã, das pessoas que estão convivendo com você agora, inclusive remotamente, né? Porque a gente vive esse período de isolamento social, mas quando tudo isso terminar, as pessoas que convivem com você lá no seu trabalho. Mas vamos ao texto. Gênesis 23, verso 1, diz o seguinte: antes de começar a ler, eu me lembrei de que estou propondo para mim mesmo a ideia de que a gente precisa, diante dos pequenos, dos menores. Eu estou trabalhando na escola agora e entendo que há uma necessidade de lermos cada vez mais o texto bíblico para que os meninos menores, as crianças pequenas, entendam que este é um hábito saudável e deve ser prazeroso também.
Então é por isso que vamos ler uma porção grande da Bíblia aqui, porque não podemos perder a alegria de ler o texto sagrado. Gênesis 23, verso 1, agora sim. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abrão a lamentar Sara e chorar por ela. Verso 3. Levantou-se depois Abrão da presença de sua morte e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa de nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Verso 7. Então se levantou Abrão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, e me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Verso 10. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo, e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abrão diante do povo da terra, e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te. Darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efrom pesou-lhe a prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, em que estava Macpela, fronteiro a Mamre, o campo, a caverna, e todo o arvoredo que nele havia, todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro de Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse da sepultura. Interessante, né? Eu não sei se você já percebeu, não se fala muito de Sara. Ninguém sabe qual é a origem de Sara. Ela entra na história apenas como sendo a esposa de Abraão e, por vezes, sua participação está em momentos equivocados ali nas decisões que a família toma. Quando eles vão ao Egito, Abraão, com medo de morrer, diz: Olha, fala que você é minha irmã, porque senão eles vão querer me matar. Quando eles passam ali pela terra de Abimeleque, a mesma proposta é feita, parece que a lição não tinha sido aprendida, e de novo há uma confusão. Quando Sara entra na história, em outras vezes, ela se manifesta de maneira equivocada, ela ri diante de Deus quando ouve dizer que ela seria mãe aos 90 anos de idade, quando a criança não nasce, quando ela percebe que a esterilidade não lhe é curada, ela então tem a ideia de dar Agar como sendo na primeira notícia que se tem de barriga de aluguel, através dela Deus me dará um filho. Olha que coisa. Mas agora, no texto que estamos lendo, a morte ou sepultamento de Sara é o início do fim de uma era, né? Do momento em que, da história de Abraão, eles estão partindo para a fase final da história deste patriarca. Não que ela não fosse mais contada, mas ele já não seria mais uma parte viva nesta história. Abraão está em seus últimos dias. Sara morreu ali com 127 anos, o que nos faz entender, inclusive, que Abraão já estava há 62 anos, pelo menos, longe de Ur.
Qual é a importância dessa informação? Ora, o verso 4 diz assim: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me posse de sepultura convosco. O que foi que tirou Abraão da terra, lá da casa dele, da terra de Ur dos caldeus? A promessa de que Deus lhe daria uma herança, uma terra. 62 anos depois, Abraão ainda diz que ele é um estrangeiro, ele se considera um estrangeiro na terra de Canaã. E aí, eu queria fazer nossa primeira parada na jornada que vamos fazer nesta reflexão de hoje de manhã, ou desse momento, né? Porque pode ser que você veja esse vídeo num outro momento que não seja necessariamente manhã como agora, porque estamos gravando às 10 horas do sábado. Há quanto tempo você espera pelo cumprimento de uma promessa? Eu tenho de vida 45 anos, o que me faz lembrar que até hoje eu não esperei ainda uma promessa se cumprir na minha vida por mais de 45 anos, porque isso é óbvio. Abraão está há 62 esperando pelo cumprimento. Às vezes, na nossa relação com Deus, nós esperamos que tudo se cumpra dentro do nosso tempo. Talvez pelo fato de não sermos eternos como Deus, estarmos limitados ao tempo, nossas maiores dificuldades estejam justamente na administração da nossa ansiedade. Ainda esta semana ouvi uma palestra e o profissional, um psicólogo, disse que a ansiedade é algo natural ao ser humano. Interessante é que ele disse, inclusive, que a ansiedade pode servir como uma mola propulsora para que nós façamos aquilo que tem que ser feito. E ele deu um exemplo, né, para nós que trabalhamos em escola. Ele disse assim, a ansiedade te faz acordar já pensando em tudo que você vai falar, como é que você vai, qual será a estratégia que será usada dentro da sala de aula para alcançar o objetivo proposto no seu coração, no ensino daquela matéria ou ao dar a informação que você se propôs a dar. Nesse sentido, a ansiedade é algo bom, porque não traz nenhum prejuízo, senão uma força motivadora para que você possa cumprir com aquilo que é o seu dever. A gente fica ansioso ou ficamos ansiosos na expectativa de atender outras expectativas, né? As expectativas daqueles que vão nos ouvir, por exemplo, daqueles que serão alvos das nossas atividades ou do nosso trabalho, do produto que queremos vender, não importa, da pessoa que queremos agradar. A ansiedade nesse sentido, disse ele, é algo bom. Mas quando a gente perde a mão da ansiedade, ela começa a nos criar problemas. E aí a ansiedade deixa o seu estágio de benefício para se tornar quase que uma patologia. E às vezes se torna inclusive uma patologia, porque tem gente com síndromes das mais diversas e sua motivação primeira geralmente é a ansiedade. É por isso que talvez a gente tenha, em alguns momentos, trocado os pés pelas mãos por conta de aguardar por promessas que nos foram feitas, inclusive aquelas registradas na Bíblia, ou quando oramos na expectativa de que Deus nos responda algo especial para nós, para nossa família, por alguém que amamos, e o nosso coração se aperta porque o tempo vai passando e você não vê o cumprimento desta promessa, não vê o milagre acontecendo, e a ansiedade vai tomando conta do nosso coração a ponto de nós passarmos a acreditar que aquela promessa não é válida ou que Deus finalmente se esqueceu da gente. 62 anos Abraão está esperando pelo cumprimento da promessa. O mais interessante é que mesmo sabendo que ela não vai se cumprir nos próximos dias, ele ainda se mantém firme no propósito de servir a Deus e ele vai permanecer em Canaã até o último dia de vida, mesmo sem ter lá a posse da terra. Porque se você voltar a alguns capítulos, você vai perceber que lá no capítulo 15, quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele já avisa, capítulo 15,
verso 13. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Abraão tem consciência de que a promessa não vai se cumprir ainda em seus dias. Mas o livro de Hebreus, ele diz lá no capítulo 11, verso 9 e 10, que Abraão espera pelo cumprimento da promessa, mas ele aguarda uma cidade que não será construída por mão humana. Em seu coração está a expectativa de habitar numa cidade cujo construtor é o próprio Deus. O conceito de fé entre os hebreus é diferente desse que nos acompanha agora por esses dias. Geralmente a gente começa a acreditar naquilo que nós estamos vendo, ou baseado na nossa certeza que a gente vai desenvolvendo a nossa fé como se ela tivesse que ser alimentada com provas, com algo que nós pudéssemos de fato dizer, não, vai valer a pena. Se fizer sentido, geralmente a gente atende e obedece. Quando não faz sentido, ficamos com o pé atrás pensando, será que isso realmente é o plano de Deus para a minha vida? E por que ele não pensou de outra forma e tem que ser dessa maneira? Dentro do conceito de fé em Israel, eles primeiro fazem, atendem, respondem, para depois saber se vai fazer algum sentido. E quando faz sentido, o sentimento de gratidão é ainda maior. Mas eles já partem para cumprir com a parte deles, né? No caso aqui, Abraão partiu para cumprir com sua parte, saindo de casa, sem saber se vai dar certo, porque ele, no coração dele, a coisa mais certa a fazer é, como ser humano, atender a ordem de Deus, e Deus ao seu tempo dará a sua resposta. 62 anos depois, Abraão não tem um lugar para sepultar a sua primeira perda, sua querida esposa, que sua companhia durante muitos anos, agora morta, precisava ser sepultada, e ele não tinha um lugarzinho que pudesse chamar de seu, onde pudesse sepultar a sua esposa falecida. Quanto tempo você está esperando pelo cumprimento de uma promessa? Lembre-se de que Deus, ele não está limitado ao tempo. Agora, se ele prometeu, ele vai cumprir. Às vezes precisamos entender qual é o sentido da promessa que Deus está fazendo, não é? Eu costumo dar o exemplo mais próximo da gente, dizendo que comer para matar a fome é diferente de comer para encher a barriga. Geralmente a gente mata a fome com metade do que a gente consome para encher a barriga. O nosso problema na nossa relação com Deus, na administração destas promessas que Deus faz, é porque geralmente estamos mais preocupados em encher a barriga do que simplesmente em matar a fome. Se você está na segurança da sua casa nesse momento, se você está na companhia da sua família, daqueles que são mais próximos, que você ama nesse momento, então saiba que Deus mantém a sua mão estendida sobre você e sobre os da sua casa, e tem cumprido com sua promessa, cuidando de você. Isso não quer dizer que o coração de Deus não se apertou diante de tantas famílias enlutadas que perderam seus entes queridos. E eu também não estou aqui dizendo que nossa referência para saber se estamos bem ou mal tem que ser a desgraça do outro. Não, de jeito nenhum, não é honesto e não é humano isso. O que eu estou dizendo é que às vezes a gente fica olhando para a grama do vizinho, achando que ele está sendo muito mais abençoado do que a gente, e esquecemos de agradecer pelas inúmeras bênçãos que Deus está derramando na nossa vida. Só para dar um exemplo, eu estou acompanhando um casal, uma família, cujo esposo está internado na UTI, ligado a um respirador artificial, e todos os dias, quando a esposa recebe o relatório médico pelo celular, pelo WhatsApp, ela grava um áudio e manda para os amigos que estão orando pelo esposo para dizer como é que ele está. É gostoso
ouvir a voz desta mulher, desta esposa apaixonada, na expectativa de rever o seu marido em casa muito em breve. E ela disse ontem à noite: este final de semana pode ser o final de semana da bênção. Meu marido pode ser que ele volte para casa. A alegria e o entusiasmo dela em desenvolver a sua fé é muito legal. Mas isso não a livra do coração apertado por conta da dificuldade que ele está vivendo. Mas ela ainda tem um coração agradecido, mesmo diante dessa situação. Tem um coração agradecido porque percebe, ainda que nesse contexto, o cuidado de Deus. Deus, ele sempre cumprirá as suas promessas. Quinta-feira estava conversando com os amigos. Se você quiser acompanhar essa conversa, inclusive, ela está no canal do Homero Nascimento. E o tema da nossa conversa foi O Peregrino, um livro famoso. Aliás, uma leitura que eu gostaria de indicar. E a gente estava falando, mais ou menos sobre isso. Da possibilidade, da certeza de que Deus vai sempre cuidar da gente. E eu disse para eles: Deus não precisa me castigar. Eu não consigo imaginar um Deus de amor castigando seus filhos. Basta que Deus deixe de me abençoar, que já me sentirei amaldiçoado ou castigado. Quando eu me coloco fora do espaço onde Deus gostaria que eu estivesse, talvez eu esteja tentando me desviar das bênçãos que Deus quer derramar na minha vida, e isso pode me trazer grandes problemas. Pior ainda seria, eu disse para eles, se Deus, cansado de mim, dissesse: eu vou descansar 2 ou 3 dias do Marcílio e ele vai ficar por conta dele. Talvez não fosse necessário 3 dias, porque sem a proteção de Deus eu não sei o que seria da minha vida. Mas vamos seguir. Ainda que Abraão se sentisse ali um estrangeiro, ainda que Deus não tivesse cumprido com sua promessa na vida de Abraão, a expressão que se usa aqui a respeito desse patriarca, ela é sensacional. Porque ao pedir um lugar, ao buscar um lugar para sepultar a sua esposa, os moradores da cidade dizem: Abraão, por favor, você pode escolher aonde você quiser, em qualquer um de nossos campos aqui. Qualquer uma de nossas sepulturas serão dadas a ti. Você pode escolher a que você quiser, a que você achar melhor. E a razão pela qual eles têm esse entendimento é a definição que eles têm de Abraão naquele lugar. O verso 6 diz assim: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Quando eu leio esse trecho aqui, e já contei esta história algumas vezes em alguns lugares, toda vez que vejo essa definição eu fico preocupado, sabe? Será que em algum momento meus vizinhos poderiam dizer a meu respeito que sou um príncipe de Deus entre eles? Será que Deus pode dizer? Será que os nossos vizinhos podem dizer isso da gente? Porque no coração de Deus, o plano estabelecido por Ele prevê esta definição a nosso respeito. Ele nos colocou como príncipes do reino entre aqueles que não conhecem o Senhor. Se vamos ou não nos comportar como príncipes de Deus é outra história. Mas de Abraão se diz: tu és príncipe de Deus entre nós. Porque temos certeza de que o Senhor está contigo, não podemos lhe negar absolutamente nada a Abraão. Talvez, a exemplo do que aconteceu com Faraó, com Potifar, na presença de José, a Nabucodonosor e aos outros reis, por conta da presença de Daniel e seus amigos, os moradores de Hebron estejam dizendo, sentimos que Deus tem nos abençoado por conta da sua vida. Será que temos realmente sido uma bênção nos lugares por onde passamos?
no bairro onde moramos, no meu caso aqui, no condomínio onde eu moro, no prédio onde eu moro? Será que em algum momento alguém vai dizer isso a meu respeito? Se eu estiver falando, e esta é a proposta, né, que estejamos conversando aqui com a juventude cristã, e eu creio que Deus levantará no tempo certo uma juventude capaz de fazer chacoalhar estas estruturas, é a juventude. Basta apenas que assumamos um compromisso com Deus diante daquilo que Ele mesmo propôs para a gente. Não podemos mais viver esta vida, esse cristianismo parecendo com água com açúcar e que tanto faz. Eu tive um professor no seminário que dizia sempre, né, o professor Rodrigo dizia assim: precisamos parar de brincar de ser cristãos, porque o diabo não está brincando de ser demônio. Eu devo assumir o meu posto de príncipe de Deus entre os homens, não para me considerar melhor do que ninguém, mas porque fui chamado para ser seu representante na terra. Abraão, escolha onde você quiser aqui para sepultar a sua esposa. Qualquer lugar que você escolher, nós de bom grado vamos te oferecer. E aí acontece algo interessante, porque Abraão podia de fato ter aceitado a proposta e estava tudo definido, mas Abraão disse assim: não, se vocês acham que realmente sou digno daquilo que vocês estão me dizendo, então, por favor, sejam representantes, intercedam por mim diante de Efron, filho de Zoar. Verso 8. Porque ele tem um campo, e esse campo tem uma capela, uma caverna, e eu gostaria de sepultar a minha falecida naquele lugar. Se vocês pudessem interceder diante dele, eu ficaria muito satisfeito. Ao dizer que Abraão se curvou diante dos moradores, não está dizendo ali uma forma de adoração. Na verdade, diferente do que acontece em nossos dias, quando a gente vai comprar um imóvel, você negocia com o dono do terreno ou da casa, seja lá o que for. Depois de feitos os acertos, você vai a um cartório e registrar a escritura daquele lugar em seu nome. Nos tempos de Abraão, não havia os cartórios, não havia um tabelião para normatizar a negociação e colocar isso num documento escrito para que, de fato, quando mais tarde alguém tentasse descobrir quem era o dono ou viesse a questionar a identidade do proprietário, o documento poderia ser apresentado. Mas os negócios eram feitos, ao que se percebe, na porta da cidade com os anciãos. O grupo de anciãos funcionava como o cartório da cidade. Atestado por esses anciãos, esta história seria contada aos seus descendentes e todos passariam a saber qual foi o negócio feito. Muito bem, eles estão ali na porta da cidade. Abraão provavelmente está falando com os outros anciãos. Efron está entre eles, e ao ouvir que Abraão está interessado em sepultar Sara na caverna ali no campo de Macpela, ele se pronuncia dizendo a mesma coisa. Abraão, de modo nenhum eu vou vender, eu vou impedir que você coloque lá o corpo da sua esposa. Somos amigos, temos uma dívida de gratidão com você aqui nesta terra, por favor, fique à vontade. E aí, amigos, entra algo muito interessante nessa história que eu gostaria de reler com vocês outra vez. Verso 12. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Abraão está dizendo assim: muito obrigado, valeu,
Eu fico lisonjeado, inclusive, com a oferta que você está me fazendo. Mas eu quero fazer um pedido especial. Já que vocês têm tanta consideração assim por mim, me permita comprar então o campo. Eu vou pagar pelo preço que você determinar. E Efron diz, mas o que é entre os amigos um pedaço de chão que custa aí, talvez, no máximo, 400 ciclos de prata? Verso 15. Mas isso não é nada. 400 ciclos de prata não é nada entre mim e ti. Fica tranquilo. Você não precisa pagar nada. Leva a tua morta e sepulte ela lá na caverna. Ao que Abraão, ao ouvir isso, pesa os 400 ciclos de prata, entrega para Efron e diz, está aqui, o que você pediu, eu vou pagar. Se você depois procurar ler com cuidado a Bíblia, você não encontrará nenhum outro campo, nenhuma outra sepultura que tenha custado 400 ciclos de prata. Pensa num terreno superfaturado, foi esse aí. Ouve-se falar de 15, 12, 18, 400. Por que Abraão pagou? Talvez porque tentasse dizer para mim, para você hoje, pleno século 21, que algumas coisas, embora seja socialmente aceito, elas podem não ser moralmente aprovadas. Ainda que sejam culturalmente aceitas, né? Praticáveis, não podem não ser moralmente recomendadas. Já pensou nisso? Porque vivemos numa sociedade que tem feito a gente pensar que o mal e o bem se completam. E eu discutia isso outro dia numa classe de 4º ano da escola onde eu trabalho. Eu estava falando dos escritos de C.S. Lewis, de Tolkien, e alguém disse assim, mas, puxa vida, qual a diferença desses livros aí, dessas histórias, para todas as outras que a gente lê e ouve? Aí eu disse para os meninos assim, porque nesses livros há uma guerra, como há em quase todas as histórias, uma guerra entre o bem e o mal. Mas aqui, o bem sempre será bom e o mal sempre será mal. E aí uma garotinha disse assim, mas isso aí não tem nada a ver, pastor? Eu disse, então, deixa eu dar um exemplo para você. Nesses 2 autores, por exemplo, e aí se você gosta de histórias como essas que são contadas, né, por Lewis e por Tolkien e outros tantos, eu disse, na história deles, do Tolkien, um troll sempre estará a serviço do mal, porque na mitologia de onde vêm os trolls, eles são figuras que combatem o bem. Mas se você parar para prestar atenção, há algumas histórias que estão sendo contadas por aí em que os trolls são do bem, estão a serviço das pessoas boas, na tentativa de dizer para mim e para você que o bem não é tão bom assim e nem sempre o mal é tão mal assim. E isso começa desde quando são pequenininhos. Quando a gente vai crescendo, descobrimos que algumas coisas que são feitas, por exemplo, dentro do contexto escolar, né, ali no ensino, no Fundamental 2, no ensino médio, quando a gente não teve tempo, ou pelo menos não nos programamos para estudar, há uma cultura, né, um ditado no Brasil muito infeliz que diz que quem não cola não sai da escola. E há colegas que dizem ser pouco inteligente aquele que não se aproveita da oportunidade de colar.
E Abraão está dizendo, ainda que seja socialmente aceito, isso não é moralmente aprovado. Ainda que seja culturalmente praticável, ainda que esteja todo mundo fazendo, isso não quer dizer que aqueles que querem ser definidos como príncipes de Deus entre os povos da terra devam praticar. E aí a gente vai crescendo, de repente entramos nas nossas relações de trabalho, e aí você trabalha num lugar, por exemplo, que produz, sei lá, pensar aqui num exemplo, lá na sua empresa se produz parafusos, e tem uma porta na sua casa que está balangando lá, faltando um único parafusinho ou dois, resolveria o problema daquela dobradiça que está perto de cair. E você pensa, já trabalhei tantas horas extras aqui, nunca ninguém me pagou por elas, penso que não seria desonesto da minha parte levar esses dois parafusinhos, porque eles nem pagam aquilo que já fiz por essa empresa e eles não reconheceram. Pode ser socialmente aceito, mas nunca será moralmente aprovado. Abraão está dizendo, só vou sepultar a minha esposa aqui, se vocês me derem o direito de comprar a terra. Porque vocês nunca vão poder dizer que ela foi sepultada graças a um favor que vocês me prestaram. Há no céu um Deus que cuida de mim. E Ele vai me permitir, de alguma forma, a estabelecer um vínculo com esta terra. Ele vai me permitir ter um lugarzinho aqui para chamar de meu, nem que seja uma sepultura. E por esse pedacinho de chão, Ele vai me dar a possibilidade de pagar. Ainda que seja socialmente praticável, eu quero fazer aquilo que é moralmente recomendado. Não é à toa que Abraão é chamado ali entre eles como sendo o príncipe de Deus. O mesmo acontece quando, se você se lembrar, quando Abraão vai resgatar Ló, o seu sobrinho, que tinha sido sequestrado, e o rei diz para ele, bom, Abraão, agora que vencemos a batalha, vamos dividir os despojos, fica com a tua parte. E Abraão diz assim, não. Da minha parte eu só quero as pessoas que eu vim buscar. Quero levar comigo a minha família. Se algum dos homens que vieram comigo, eles quiserem alguma coisa que está aí para ser dividida, é por conta deles. Negociem diretamente com eles. Quanto a mim, Abraão, eu não quero nada, porque não vou permitir que nunca ninguém diga que enriqueci às custas de ninguém, senão que tenho aquilo que Deus, o Deus do céu, me deu. Olha que coisa. É uma outra maneira de dizer sempre, a minha porção é do Senhor. Há um sociólogo muito famoso que diz que vivemos nesses tempos o que ele chama de modernidade líquida, né? A liquidez das relações. No livro do John Bunyan, acho que é assim, me perdoem se eu não estiver pronunciando certo o sobrenome do autor do livro Peregrino, há um personagem lá que no caminho, ao encontrar com o cristão e ao ser abordado, diz, e aí, como é que vai ser? Do que você gosta? Como é a sua vida? Ele diz, bom, eu me ajusto a qualquer coisa. Do que vocês querem falar? Eu posso me ajustar a qualquer coisa. O Bauman diz que nós vivemos num momento em que as pessoas tendem a se ajustar à circunstância. Como um líquido, como a água que você põe numa garrafa, se ela é quadradinha, somente com gargalo, é assim que a água vai ficar. Se você coloca a água numa bacia, na forma da bacia que ela vai ficar, e a gente vai se ajustando para não se comprometer com ninguém e ficar bem com todo mundo. Abraão diz assim, não, sou um representante de Deus na terra,
E eu não estou aqui para me ajustar às circunstâncias. Estou aqui para fazer cumprir a vontade de Deus. Claro, houve momentos em que Abraão tentou se ajustar e ele viu que deu tudo errado. Agora já, velhinho, depois de ter apanhado um bocado, né, e aprendido, porque já teve, durante esse período teve que se afastar de seu filho Ismael, por exemplo, teve que mandá-lo embora para o deserto, teve que administrar as confusões na casa dele, entre a escrava e a esposa, as confusões entre os filhos, né, porque o mais velho em algum momento começou a rir do mais novo. Agora Abraão está dizendo, eu não posso me ajustar. E se considerarmos a frase que disse, né, do professor Rodrigo Silva, a gente não pode brincar de ser cristão porque o diabo não está brincando de ser demônio. É claro que a graça estará sempre à nossa disposição para perdoar e nos resgatar, não importa onde tenhamos ido. Mas precisamos nos esforçar para fazer a coisa certa. Aliás, precisamos nos esforçar para fazer a coisa certa pela razão certa. Porque também erramos quando fazemos a coisa certa com a motivação errada. Costumo lembrar sempre nas conversas que tenho com os meninos da minha escola que pecado não é só fazer a coisa errada. Também é pecado não fazer a coisa certa. Abraão pagou os 400 ciclos de prata e comprou de Efron o campo de Macpela. E ele que tinha saído de Ur dos Caldeus para possuir uma terra, a terra de Canaã, que é onde ele está, tem agora como propriedade sua, comprada de maneira superfaturada, né, porque ele pagou um preço altíssimo pelo campo. Ele tem o primeiro pedacinho de chão para chamar de seu. Abraão estabelece na terra de Canaã, comprando o lugar onde Sara vai ser sepultada, a sua posse em Canaã. Mais tarde, quando os filhos de Israel passassem por ali, antes de conquistar o restante da terra, teriam um lugar para chamar de seu. É claro que não caberia todo mundo ali naquele campo. Mas no restante dos dias de Abraão, ele pôde dormir com o coração agradecido a Deus, porque já tinha em Canaã um pedacinho de chão para chamar de seu. A ele que foi prometida a terra, foi dado um campo, 62 anos depois. Não sei como é que você lida com a ansiedade quanto à realização das promessas de Deus. Mas uma coisa é certa, se ele prometeu, ele cumprirá. Como é que ele vai cumprir e quando ele vai cumprir? Bom, isso depende de Deus, porque ele é soberano. Ele não está a nosso serviço, pelo contrário, nós é que deveríamos estar a serviço do Senhor. Aqueles que cumprirem com seu propósito serão beneficiados, não como estas coisas que estamos vendo aqui, porque elas vão se acabar, mas com algo muito maior. Deus pode dar à família de alguém enlutada, um sentimento de tranquilidade, de paz, ainda que a perda tenha sido enorme. Uma sensação de tranquilidade muito maior do que há tantos outros que evitam um relacionamento com Deus porque vivem ansiosos e desesperados sem acreditar em absolutamente nada que vem após estas coisas que estamos vendo. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele pediu, nós devemos cumprir. Lembrando, pode ser que ainda esta semana
você receba uma proposta parecida com esta que foi oferecida aqui para Abraão. Mas lembre, avalie. Esta proposta é socialmente aceita? Ok, tranquilo. Agora, uma segunda pergunta que precisa ser feita. Ela é moralmente aprovada? Sim? Ok. Então vamos em frente. Ou tem algo que, ainda que diga que todo mundo está fazendo, tem algo que vai lhe dizer melhor que você não fizesse. Não entra nessa porque isso não é certo. Se você fosse o dono da empresa, você ficaria feliz, satisfeito em saber que seu funcionário está levando 2 parafusos para consertar a porta? Não seria melhor então consultar o dono da empresa e dizer assim: puxa vida, tem 2 parafusos aqui que são a medida exata da minha necessidade em casa. Por quanto eu posso pagar por eles? Quanto eles me custariam? Às vezes os vendedores riem quando eu vou pagar minha conta, não importa onde, seja de comida, seja qualquer outra coisa, e às vezes na tentativa de quebrar o gelo eu digo assim: se eu pudesse pagar, quanto me custaria isso? E a pessoa que já me serviu, por exemplo, o almoço, fica pensando: como é que se eu pudesse pagar, não é? Vai ter que pagar agora. Talvez eu tivesse que falar com o meu patrão: chefe, tem uma porta em casa que está para provocar o fim do meu casamento, porque minha esposa está reclamando há um tempão que essa porta está fazendo barulho e eu necessito de 2 parafusos ali. Se eu pudesse pagar, quanto me custariam esses 2 parafusos aqui, desses milhões de parafusos que estamos produzindo na nossa empresa? Professora, eu fiz algo de errado e minha consciência não está em paz. Cedi à tentação de colar na última prova, mas eu não estou em paz de saber que fui desonesto. O que a senhora pode fazer para me ajudar? Amigo, ainda que seja aceito, culturalmente praticável, não me é moralmente recomendado, então, por favor, me deixa fora desse esquema, porque ele não me interessa. 62 anos depois, Abraão paga um preço superfaturado por algo que Deus havia prometido para ele antes dele sair de casa. Mas o patriarca vai dormir tranquilo, porque dali em diante ele terá um lugarzinho em Canaã. Eu não tenho dúvidas de que Deus quer realizar seus sonhos. Aliás, se tem alguém interessado na nossa felicidade, esse alguém é Deus, porque Ele nos criou para sermos felizes. Agora precisamos, vez por outra, fazer uma avaliação se quem está sabotando a nossa felicidade não somos nós mesmos, indo na direção contrária daquilo que Deus planejou para nós. O desejo no meu coração, nesta manhã de sábado, porque este é o momento em que estamos falando, é que você entenda que os planos do Senhor para nós são maiores e melhores. Quando estivermos vivendo o outro lado da moeda, na outra margem do rio, nas mansões eternas, a vida eterna ao lado do Senhor Deus, vamos poder perguntar de Abraão como foram esses dias e dizer para ele: e Abraão, você acha que valeu a pena? Eu tenho a impressão de que Abraão vai abrir os braços, balançar a cabeça e vai dizer assim: amigo, olha para isso aqui. Como é que não valeu a pena? Soubesse que seria assim, teria feito, e fosse preciso, faria tudo de novo, mas faria melhor. Porque as promessas do Senhor são certas e verdadeiras. Elas foram enviadas, foram planejadas, foram prometidas para mim e para você. Imperfeitos como somos, exatamente como Abraão era. E se Deus cumpriu sua promessa na vida de Abraão, Ele certamente vai cumprir na minha e na sua vida também.
Que Deus te abençoe. Que os próximos dias, ainda que de isolamento social, sejam dias que nos permita fazer uma reflexão a respeito da nossa própria vida, daquilo que é socialmente aceito, daquilo que é culturalmente praticável, mas principalmente daquilo que é moralmente recomendado e aprovado pelo céu. De maneira que saímos desta quarentena melhor do que quando entramos. Estamos em busca de imunização, não é? Buscando uma vacina contra o coronavírus. Mas que Deus nos permita, durante esse processo, alcançarmos também um pouco mais de humanização. Que nos tornemos mais sensíveis ao sofrimento do próximo. Alguém que todos os dias pede esmolas na esquina da casa onde você mora, como tem alguém aqui pertinho da nossa. Que nos faça entender que a melhor decisão por esses dias é de fato ficar em casa para não comprometer nem a nossa família, nem a de ninguém, transmitindo o vírus de um lado para o outro. Não cabe a nós, representantes de Deus na Terra, entrarmos nas discussões se está certo, se está errado, de quem é que manda, quem é que desmanda, se é esse ou se é aquele, não. A gente precisa usar a consciência e fazer aquilo que Deus nos pede para fazer. Sermos mais humanos. E volto a dizer, certamente Deus vai cumprir com suas promessas em nossa vida. E os próximos dias, na medida do possível, serão mais felizes. Ainda que tenhamos maiores dificuldades, mas o senso de dever cumprido nos dará a satisfação de dormir em paz e feliz por ter cumprido os propósitos do Senhor. Que Deus te abençoe. Espero que esse seja o desejo do seu coração também. E é nesse sentido, nessa direção, que vou te convidar para orar nesse instante. Ora comigo? Senhor, temos aqui um número de pessoas que estão assistindo ao vivo, mas há uma infinidade de pessoas que poderão acessar isso. Aliás, a gente não tem noção do alcance disso tudo. Mas o que queremos de fato, Pai, é colocar a nossa vida em Tuas mãos para que a Tua vontade, acima de tudo, seja executada através de nós, em nós, por nós. De maneira que sejamos reconhecidos, Senhor, como Teus príncipes nesta terra, não para orgulho ou vaidade, mas para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos nesse momento, Senhor, de maneira agradecida por uma infinidade de profissionais na área da saúde que estão dedicando tempo, talento, recursos, dons, própria segurança, Senhor, para cuidar de milhões de infectados no mundo inteiro. Outros tantos profissionais, Senhor Deus, que não puderam abrir mão de suas atividades, estão, tanto quanto os profissionais de saúde, correndo riscos para a manutenção da nossa vida, e eles são profissionais das mais diferentes áreas. Mas há uma infinidade de pessoas, Senhor Deus, que diante desta realidade estão passando por momentos muito difíceis. Queremos te pedir que o Senhor cuide de cada um deles, sempre com muito carinho. Aliás, não há dúvidas em nosso coração de que o Senhor tem feito isso, mas ao pedirmos, Senhor, tornamos-nos mais humanos e mais sensíveis, e creio ser esta a maior intenção no teu coração. Cuida das famílias enlutadas, Senhor. Esses dias não têm tido nem mesmo a possibilidade de se despedir de seus entes queridos, Pai. Isso é terrivelmente ruim, é desastroso, vai marcar a nossa vida de uma maneira muito negativa. Cuida dessas famílias, Senhor, por favor. Mas cuida também da gente, dos nossos familiares, dos nossos amigos, onde quer que estejam. Dá-nos a certeza de que Tua boa mão permanece estendida sobre nós, nos protegendo de males que a gente nem sabe que tem passado, de perigos que nem temos noção,
que o Senhor nos livrou. Conforte o nosso coração e pela ação do Teu Santo Espírito em nossa vida. Dá-nos a consciência de que há coisas que são socialmente aceitas, mas elas não são moralmente aprovadas. E que o nosso proceder, Senhor, seja alinhado com o Teu propósito de nos tornar Teus representantes aqui na Terra. Perdoa os nossos pecados, abençoa cada um destes jovens que estão assistindo e seus familiares. Muito obrigado pela dedicação, pelo entusiasmo e pela predisposição dos meninos que foram hoje doar sangue lá no Banco de Sangue em Guarulhos. Continua conosco. São as bênçãos que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A você que esteve conosco durante esses dias, o nosso abraço. E felicidades para você. Feliz sábado. Tá aí a turma já ao vivo. Acho que é o Paulo César que vai dar um toque aí pra gente. É isso mesmo. Manda bala aí, Paulo. A importância da participação, que nós jovens somos mais fortes, né? A gente tem uma saúde melhor, o nosso sistema imunológico é melhor, então a gente tem que estar aqui para servir, para doar sangue, para salvar vidas, para ajudar, para dar um testemunho, né? Muitas vezes o jovem carrega uma má fama de fazer algazarra e a gente está aqui para mostrar o contrário. E como jovens, o nosso dever é ajudar a quem precisa, é doar. Além de doar sangue, doar vida, doar tempo. Bom, a mudança para mim é um estilo de vida. É a mudança mesmo, tanto a parte física como a parte mental e a espiritual também. É o levantar do banco, é o arregaçar das mangas, é o ir para a missão de fato. A missão Caleb para mim é um estilo de vida. Entre as ações sociais, evangelismo, a forma da gente pregar a Bíblia de fato, mas ela não só com palavras, mas ela através de atitude e através de ações. A importância da participação, aqui, dá uma alô aí, Sandro. Olá, bom sábado. Muito obrigado pela participação de vocês nesse grande evento, um evento que é coordenado pela Polícia Rodoviária Federal. E nós, a única entidade da sociedade civil a ser convidada a participar desse desafio é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua ajuda, pelo seu envolvimento nesse projeto. Hoje, dia 23, durante toda a semana e no próximo sábado também será o nosso dia de doação. Aqui com a gente, ele participou também do vídeo, está com a gente aqui. Muito bom ver o envolvimento da igreja. A igreja não entra em quarentena. A igreja é uma igreja prestativa, uma igreja solidária, que Deus abençoe cada doador. No próximo sábado, é dia 23, é dia do aventureiro. Então nós vamos ter aqui um grupo de aventureiros aqui fazendo a sua doação. Então participe, traga mais pessoas no próximo sábado, dia 23. E aí nós vamos ver a igreja sendo relevante. Que Deus abençoe a todos. Amém. Eu ainda Gente, falo, então, eu ainda falo, cara. Muito obrigado por ter participado da nossa live nessa manhã. Vocês viram aí a participação do nosso distrito. A gente trouxe para cá mais ou menos 15 pessoas para doar sangue nessa manhã de sábado. Então fique ligado na gente aí, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, acesse o nosso site, juventudesoberana.com.br. Lá você vai conseguir ver todas as informações a respeito dessa doação de sangue. Se você quiser doar também sangue nas próximas doações, nós temos um grupo de doação, nós doamos todos os meses, então você também pode fazer parte desse grupo de doação. Que Deus abençoe você, agradeço ao pastor Marcílio, agradeço a todos que participaram, que comentaram. Siga a gente nas redes sociais, juventudesoberana.com.br, nosso site, através do nosso Facebook, facebook.com/juventudesoberana. Você também pode seguir no Facebook da Igreja Distrital, facebook.com/distrito Cidade Soberana. Você também pode baixar o nosso app lá na loja do Google. Que Deus abençoe você,
muito obrigado. O nosso grupo está aqui, todo preparado. A maioria já doou sangue. Nós estamos aqui para levar um pouco do amor de Jesus para as pessoas. Que Deus abençoe você. Tenha um bom sábado. Muito bem, minha gente. Foi um prazer enorme poder estar com vocês aqui neste dia de sábado. Foi um privilégio poder falar com vocês, embora de maneira remota, aguardando o momento em que a gente vai poder se encontrar presencialmente para dar um abraço fraterno e lembrarmos de muitos momentos, muitas histórias legais que vivemos junto. E parabéns mais uma vez aí à Juventude Soberana pela dedicação, pelo entusiasmo e por esse trabalho bonito que vocês têm feito aí. Que Deus os abençoe. Pastor Paulo, muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui com a moçada. Obrigado pelo voto de confiança e a todos um feliz sábado com a graça de Deus. Um abraço.